Minha gente, ontem eu tava fazendo uma aula de noite e o professor disse que era a aula mais difícil do curso de Front da EBAC e eu vou explicar pra vocês o porquê. O objetivo dessa aula era fazer a configuração de uma aplicação que tava utilizando o React com Redux e fazer testes com o Jest. E aí foi um tanto de configuração que eu entendi só metade. E depois ainda tenho que assistir umas 3 vezes de novo essa aula pra ver se eu entendo tudo o que aconteceu, né? Assistir e fazer mais pesquisa sobre. Porque o que acontece? Quando a gente tá aprendendo a fazer o teste só com React, a gente usava o render, usava esse expect pra pegar alguma parte do texto, tá no HTML ou alguma coisa assim, e fazia esses comandos para simular esses scripts para simular alguns comandos no site e ver se estava indo de forma correta. E a gente vê que é uma escrita mais curtinha. E virou... Esse primeiro nem tá um Megazord não, que tá curtinho. Mas o segundo foi esse Megazord aqui. Porque a gente tem que fazer uma de configuração. Porque o que acontece? Quando a gente tá fazendo o teste de um componente React que usa Redux, a gente não pode só renderizar o componente. A gente tem que renderizar o componente com a story pra ver se tá funcionando tudo certinho. E aí... O que é que a gente estava fazendo antes, né? Antes de fazer essa super função. A gente estava usando o render normal. Estava importando o story dentro do teste. E aí... passava dentro do render o componente provider com story, com valor story, o componente dentro, fazia o teste e rolava. Só que aí o professor ele queria fazer uma manipulação dos reduces para poder testar situações específicas para ver se estava funcionando de forma correta, e ele queria que a gente não precisasse toda a vida botar esse provider, esse story e essas coisas todas junto, né? Quando a gente fosse botar. Que a gente pudesse fazer igual como eu mostrei e vou mostrar aqui de novo, que era só botar o componente que a gente queria testar e testar. Dessa forma aqui que eu mostrei há pouco pra vocês. Eu tenho menos de 1 minuto pra resumir, vai ficar bem superficial, mas é isso, galera. Aqui a gente fez uma interface que pegava o render options, tirando as queries. Essa parte eu não entendi direito porque eu tenho que estudar mais. E a gente colocou o preload, state e o story como atributos opcionais. Embaixo a gente fez aqui toda a estrutura, dizendo o que é que teria dentro dessa render com provider como parâmetro. E aí fomos no index.tsx da story para poder mudar a forma como ela é criada, porque a gente não poderia mais, fazendo essa manipulação do reducer, fazer a story só que configura story. Conteúdo muito denso. Mas aí eu vou depois tentar fazer um vídeo mais longo da plataforma pra ver se eu compartilho melhor o que eu aprendi. Ou o que eu tentei aprender, né? Até a galera falou isso.